Isso aqui, o Ademar está fazendo. E escrevem muito bem, né? Agora, chegar a publicar é mais difícil, né? Só um minutinho, Adriano. Gente, quem tiver com o microfone ligado, por favor, silencia, tá? Para não... Acho que agora está todo mundo com o microfone silenciado. Tá bom, vamos lá. Pode falar, Adriano, pode falar. Ok. Bom, é isso, gente. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui conversando um pouco, né, sobre poesia, né, num momento em que a política lá fora está pegando fogo, então vamos ter essa ilha, vamos dizer assim, de harmonia, de pacificação, né, também de beleza, eventualmente, né, e de maior elevação da nossa sensibilidade, né, diante das coisas que estão acontecendo aí, né. E, repito, é uma grande alegria, estou vendo aqui alguns amigos que estão participando, né, deste evento, deste encontro, né, e fica à sua disposição, ô Nuno, para você, como maestro, conduzir esse bate-papo aqui, né, com as pessoas que estão participando agora desta live. Eu ia dizer, Adriano, justamente isso, né, que esse concerto ele se reveste de uma significação maior ainda, né, a sua presença aqui e no momento desse em que a gente um momento político que nós estamos vivendo, né, de absoluta tensão, de necessidade de derrotar o fascismo nas urnas, né, esse fascismo emergente que aflora periodicamente na sociedade brasileira e que tudo indica que será derrotado principalmente pelo Nordeste, né? Lá minha região, né? E Minas Gerais também parece que também vai. Minas Gerais também, né? Contra, enfim. É verdade. Eu acho que quem puxa esse carro é o Nordeste, isso me dá muita alegria. Sem dúvida. E eu digo que isso é coincidente, essa coincidência fortuita ou não, é porque a sua poesia ela tem um traço, um dos traços dela é justamente essa relação com o urbano, com a polis, com o homem, o ser humano mergulhado nas tensões da polis, né? Ou seja, nas tensões políticas, e do que nós vamos falar mais à frente, né? Bom, eu tenho que te apresentar, só que eu teria que falar uma meia hora aqui. Você tem uma vida e uma obra muito ricas, muito extensas, uma vida muito movimentada em torno da poesia e da literatura. Eu vou simplificar um pouco, porque senão eu vou tomar tempo da nossa fala sobre poesia e das pessoas ouvirem seus poemas especificamente. Então, para quem conhece pouco ainda o Adriano Spínola é doutor em literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e professor aposentado da Universidade Federal do Ceará, tendo ensinado ainda em universidades brasileiras e estrangeiras, a exemplo da Université Stendhal, Grenoble 3 e da UFRJ, onde foi professor convidado de teoria literária. Em 1998, participou do 18º Salão do Livro de Paris. É membro do PEN Clube do Brasil e da Academia Carioca de Letras. Publicou 9 livros de poemas, entre os quais Táxi, ou Poema do Amor Passageiro, em 1986, com tradução para o inglês realizada pelo professor e poeta Charles Perrone, que está aqui conosco, nos honrando com a sua presença. Exato. Lançado em Nova York e em Londres, em 1992. Em Trânsito, Táxi Metrô, um outro livro dele, Táxi Metrô, em 1996, que reúne os poemas longos Táxi e Metrô, são 2 poemas longos. Beira-Sol, de 1997, bolsa da Fundação Biblioteca Nacional, finalista do Prêmio Jabuti. Praia Provisória, em 2007, Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, e Escritos ao Sol, 2015, finalista do Prêmio Rio de Literatura. No campo do ensaio, publicou, entre outros, As Artes de Enganar, um estudo das máscaras poéticas biográficas de Gregório de Matos, e, muito recentemente, esse aqui, o Segue o Trapezista, que eu tive a honra de estar lá para estar no lançamento,
além dos outros livros aqui esse táxi, essa edição que reúne táxi e metrô, né? O Lote Clandestino, Praia Provisória e um livro de relatos, Malindrania. Bom, Adriano, vamos lá. Eu queria que você falasse para a gente uma coisa que essa é uma questão que eu trago para todo mundo. Como é que se deu a sua aproximação com a poesia, né? Como é que foi aquele primeiro impulso? Como é que você concretizou depois esse primeiro impulso nos seus primeiros escritos ou seja, onde está o nascimento do poeta Adriano Spínola? Aí no final da resposta você fala 3 poemas para a gente. Bom, vou tentar resumir, né? Relembrar aqui um pouco dessa minha trajetória. Quando eu comecei a me aproximar da poesia, né, em Fortaleza, evidentemente, eu era jovem, e eu me lembro que, bom, em casa eu tive um ambiente muito favorável. Meu pai tinha uma grande biblioteca, a mamãe também era leitora de poesia. Tive também um tio, escritor, Moreira Campos, né, com quem eu dialogava muito. Então, eu tive um ambiente, eu diria, favorável às letras, né? Embora isso seja muito variável, porque eu sou o quarto filho, né, de 7, e nenhum deles teve, apesar de ter o mesmo ambiente e tudo, as mesmas condições, nenhum se inclinou, né, para a literatura como eu, né? Realmente, é difícil a gente explicar, né? Mas o fato é que eu comecei a escrever meus versos aí por 15, 16 anos, que eu me lembro, e eu participei de um festival colegial intercolegial de poesia, né, com 2 ou 3 poemas, e fui classificado, fui um dos classificados, sabe? E aquilo me deixou, e recebi alguns livros de presente, e aquilo me deixou realmente surpreso e me incentivou muito. Eu comecei a ler muito, eu me lembro que nesse momento comecei a ler Drummond, aí o meu pai também começou a me dar livros, sobretudo a poesia moderna, né? Me lembro bem, ele me deu Poesia do Modernismo, né? Eu tenho até aqui ainda guardado comigo, mandei, e O Canto Melhor, do Sarmento Barata, né? Então eu comecei realmente lendo os poetas modernistas, né? E fiquei fascinado. A poesia, assim, né? Pega a gente, como toda arte, né? E você fica com aquele coisa, querendo realmente escrever e tudo. E eu cheguei a escrever um pequeno livro, nunca publicado, felizmente, né? Chamado A Flor de Cacto, né? Sob influência de um poeta cearense chamado Horácio Dídimo. Me fascinou os poemas curtos dele, né? E também a experimentação concretista e tudo, naquele momento. Isso me deixou fascinado. Bom, logo depois, quando eu terminei o segundo ciclo, né, eu tive a oportunidade de também estudar nos Estados Unidos, e lá também tive contato, né, com a literatura americana, né, e por coincidência até eu morei na cidade em que nasceu o Walt Whitman, né, em Long Island, Nova York. E também aí os beats, aí os poetas beats, eu comecei a ler lá, né, e aquilo me abriu muito a cabeça. O fato é que quando eu retornei, né, eu ingressei na Faculdade de Letras, né, e já começava a escrever meus poemas e tudo, né? Mas a verdade é que o meu primeiro livro surgiu, livro mesmo, né? Antes eu publiquei um folheto de cordel, sob pseudônimo, falando sobre a cidade. Você tocou aí no tema da cidade, exatamente esse folheto se chama A Cidade, que é um dos grandes temas da minha poesia, justamente é o espaço urbano. Eu vi a cidade em transformação, a cidade de Fortaleza, e aquilo também me fascinou muito. Bom, eu nasci em Fortaleza, né? Fui criado ali na Praia de Iracema, né? Ali na Praia do Meireles, na Praia do Mucuripe, né? Isso também me marcou muito. É o outro lado da minha... Não é bem o outro lado, né? Mas é um outro grande tema da minha poesia, que é exatamente essa poesia praiana, solar, ligada ao mar, ligada à praia, né? Daí eu ter escrito um livro chamado Beira Sol, né? E depois Escritos ao Sol, né? Que são poemas praianos, né? Que me tocaram muito. Bom,
Bom, mas eu estava falando que o meu primeiro livro foi o Fala Favela. O Fala Favela foi um poema dramático, foi um episódio real que aconteceu, a expulsão de uma favela em Fortaleza, assim, de maneira violenta, né? E aquilo causou uma grande indignação social e política, e isso foi em 1979. Né? Aí eu comecei a escrever uns poemas e também me surpreendeu o fato de que eu pensava em escrever 2 ou 3 poemas, aí um poema começou a puxar outro, inclusive algumas vozes, a presença de algumas vozes, né, ali da favela. E terminei compondo um poema dramático chamado Fala Favela, que foi levado ao palco. Né? Então, na verdade, a minha estreia como poeta foi no palco, foi justamente esse livro, esse texto, esse conjunto de poemas, 30 poemas dramáticos, né, foi levado ao palco do Teatro Universitário, né, e foi muito legal a atuação dos atores, houve também a composição de acompanhamento musical, né, de vários poemas, né, quero dizer, muitos poemas foram musicados, foi também uma espécie assim de show também musical, né? E o fato é que eu comecei assim no teatro, né, e poemas bem realmente marcados por essa indignação social, né? Aliás, até não sei se chama-se, essa aqui é a segunda edição, Fala Favela. É uma edição bilíngue, já em francês, foi traduzido para o francês, né? E eu começo exatamente afirmando essa minha, vamos dizer assim, essa minha posição, situação, localização espacial, social. Eu digo assim, minha cidade é meu país, meu povo, meu poema, que escrevo por onde piso. Fortaleza é minha pátria. Aqui fundei a república dos meus versos numa calçada. Meu canto eu forjei com o aço da dor geral, espada no meio da praça. Minha lei, quem tocar nesta cidade passará pelo gume de minhas palavras. Bom, eu escrevi isso, eu tinha 26, 27 anos, né? Com aquele todo entusiasmo, né? Juvenil, mas também com toda a indignação social. E esse eu considero o meu maior poema social, né? Porque aqui eu dou voz justamente aos outros, e, sobretudo, aqueles que não têm voz. Daí se chama Fala Favela. Né? São as vozes desses favelados que sofreram aquele processo de expulsão do local de maneira violenta. Né? Então, esse poema, que eu publiquei por conta própria, numa edição muito precária, né? Numa pequena editora, eu não tinha como estar iniciando, né? E, para minha surpresa, ele teve uma boa repercussão, porque eu mandei o livro aqui para alguns críticos aqui do Sul, e quem falou muito bem dele foi o Pedro Lira e também o Fausto Cunha, até na revista Status. Né? E, bom, isso aí foi um grande incentivo, né? Já tinha começado já com uma obra, né? Já com esses estímulos, vamos dizer assim, da crítica, né? Bom, foi assim que eu comecei, Nuno. Né? Então, foi no teatro e com essa poesia social. Né? Agora aí depois disso é o aprendizado, né? Sempre, né? Que a gente vai fazendo. Depois escrevi outros poemas com as linhas diferentes, né? Mas esse foi a primeira experiência, né? Foi justamente com esse poema social Fala Favela, um poema dramático. Comecei por aí. Né? Então, é isso aí. Então, E, aliás, eu queria só acrescentar o seguinte: fez 40 anos agora, que esse livro foi publicado em 1981. Fez 40 anos agora e eu estou pensando numa reedição, uma pequena reedição comemorativa, e eu vou incorporar um grande ensaio de uma crítica literária francesa, né, que escreveu sobre o livro, e é um texto ainda inédito no Brasil, né, que uma pessoa amiga traduziu, e eu vou incorporar, né, esse texto crítico da Anne-Marie Pascal, né, da Universidade de Lyon, que escreveu sobre o Fala Favela. Né? Bom, é isso aí, Nuno. Você poderia falar 3 poemas do Fala Favela para a gente? Posso? Posso. Bom, eu vou escolher assim meu por acaso,
É... Toda casa é uma árvore, que no chão se enraiza. Em sua copa habitamos antigas sombras e fadigas. Em sua seiva de cimento, a memória se entrelaça. Floresce dentro da alma a arquitetura da casa. Eis seus frutos habitados, no corpo que é semente. Dentro da árvore brotamos a vida com suas vertentes. Toda casa é uma árvore que no corpo se enraiza. O universo tem começo no chão em que se habita. Esse é um dos poemas iniciais. Aí depois eu imaginei a chegada, né? Porque os favelados são, sobretudo, pessoas que vêm do interior, né? Migrantes, né? Do interior, né? Aí, então, o primeiro personagem se chama Chico Bernardino e explica seu itinerário. Então, ele vem do interior para a cidade e vai morar na favela. E a voz dele, né? Lavrador fui naquela terra, plantava cana, algodão, esperas. Lavrador fui naquela terra, arava o sol, a fome, as pedras. Lavrador fui naquela terra, espiava o tempo, pastorava invernos. Lavrador fui naquela terra, até que vi a metade que eu era. O que era meu era sempre metade certa. Metade de mim era para o dono da terra. Vivia pela metade com a sina que me dera. O homem pela metade não é homem de vera. Some a isso, seu moço, a seca da peste, enrugando depressa a esperança e a pele. Busquei então a cidade para lavrar outra espera, escorando a vida com os paus da miséria. Aqui chegando desatei a procurar a coberta que aparasse a aflição de sofrer no aberto. Bater fui assim nos ombros desta favela. É aqui que sustento o que agora me resta. Então está explicado o meu caminho incerto, de lavrador pela metade a favelado completo. Bom, é esse o primeiro personagem que aparece, né, com a sua voz dramática, né, e um segundo personagem, que é uma mulher, que ela fala da sua vida já na favela, quando ocorre a ameaça de expulsão. Então, esse personagem se chama Dona Geralda, e o título do poema é Dona Geralda e os Dias Recomeçados. A fala dela. Aqui eu aparava os instantes, com a mesma lata de Flandres, o pote repleto num canto. Antônio lavava os olhos com a água nova do dia. O café sobre a mesa, sobre o sono, eu recolhia. Debaixo das redes grávidas, os vasos com a urina. Depois catava as horas dos cabelos dos meninos. O feijão na cozinha, eu salgava com a minha sina. Era aqui que eu, cozinheira, preparava a manhã passageira. Quem batia na minha porta? Seria Antônio já de volta? Amanhã com sua morte? Ou a vizinha com sua tosse? Aqui vivia incerta, mas o barraco era o que eu tinha. Era aqui que eu, lavadeira, reparava as tardes, desmanchando-se na soleira. Era aqui, neste espaço, que eu escutava a noite, batendo no telhado, descendo até o braço. E era aqui, sim, que eu, rotineira, aparava os dias que caíam da comieira, com a mesma lata de Flandres, a vida num canto, repleta de instantes. Bom, aí são 3 poemas do Fala Favela, né, com a voz desses 2 personagens, Dona Geralda e o outro, né? E isso fica bacana. Eu também foi uma grande alegria também quando eu vi essas vozes no palco, né, representadas, né? Então dá uma vida, rapaz, dá uma força enorme, né? Quando você tem o texto poético assim dramatizado, né? Foi muito legal. Diga aí, Nuno.
Ia dizer ouvindo os poemas, compreende-se porque foram encenados, né? Porque eles têm uma moralidade, uma ligação com a solenidade, além do sentido potente investido nas personagens, né? Mas eu queria pedir para você falar um pouco sobre essa sua aproximação com o espaço urbano, né? E a ponto de aprendê-lo como tema da sua poesia. Tem inclusive, a antologia que você assim selecionou, né? Selecionou poemas e lançou uma antologia em 2015 chamada Escritos ao Sol, não é isso? Isso, Escritos ao Sol. E aí eu me lembrei, quando eu vi essa antologia, ainda não consegui acessar, eu já encomendei, mas não chegou. Existe uma frase de um arquiteto modernista chamado Le Corbusier, acho que é de conhecimento corrente, ao menos o nome do arquiteto, e ele, assim, a frase é um pouco questionável, aponta para um sentido um pouco idealista da arquitetura, mas é engraçada a relação do pensamento de um arquiteto com a relação que você faz no nome da antologia dos Escritos ao Sol e que tem a ver com o espaço urbano. Então, diz o Le Corbusier, a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sob o sol. Eu não conhecia, não. Legal. Você vê essa relação, né? Se a gente cria uma ponte, assim, quando eu vi o título da antologia, eu lá atrás, quando né, eu pensei logo nisso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua relação com a cidade, com essa relação da poesia, como é que ela brota desse corpo a corpo com o espaço da cidade, e no final falasse 3 poemas, no final da resposta. Certo. Pessoal, como eu falei, o primeiro espaço foi esse, o espaço, digamos, suburbano, né? O espaço da cidade. Né? Minha cidade é meu país, meu povo, meu poema que escrevo por onde piso. Aí depois, justamente fascinado pela cidade, eu escrevi o poema, poemas situados, vamos dizer agora, no centro da cidade, na grande cidade, né? Fala favela no subúrbio, né? Esse livro se chama O Lote Clandestino. Eu acho que você tem aí, né? O Lote Clandestino. E eu não peguei, ó. Vou pegar aqui. Então, o Lote Clandestino isso. Essa é a segunda edição, né? Eu vou pegar aqui, gente, né, para ler alguns poemas. Espera aí, um momento. E são 3 poemas longos, né, gente? Ele tem esse livro aqui que reúne 2 poemas longos. O Táxi. Exatamente. E trilogia, né? Ok. Aí, então, esse tema da cidade, né, ficou na minha cabeça, né? Aí eu digo, bom, vou explorar agora a vida num grande centro. Né? Aí eu escrevi O Lote Clandestino. Né? O Lote Clandestino é a metáfora da poesia, né? Clandestina, né? Esse lote, né? Então, eu escrevi, são alguns poemas curtos, mas tem um grande poema, aqui o maior poema que se chama Minha Gravata Colorida, que abre a segunda edição. Né? É um poema longo, né? Atravessando a Praça José de Alencar, por entre carros, vozes, buzinas e caras apressadas, sinto por um segundo como se cruzasse o viaduto da Avenida Anhangabaú ou saltasse do Subway de Nova York, embaixo do Madison Square Garden, ou andasse pela Avenida Elor Perrat, em Paris, e pensasse de repente como seria a vida em uma cidade latino-americana nesta hora. Então, é um poema longo, com outra dicção, viu, Nuno? Se não fala favela, havia, inclusive, uma preocupação até, digamos, formal, melódica, né? Algo até sugerindo o cordel, né? pela a musicalidade, né? Pelas rimas, etc. Esses são poemas que abdicam desse recurso para escrever uma poesia mais rente à vida, né? Portanto, uma poesia menos metafórica e mais metonímica, menos poética e mais até, eu diria, prosaica. Né? Então, são uma série de poemas, né, só tratando mesmo temas situados na cidade.
né? Eu vou ler aqui alguns. Esse é poema longo. Aliás, eu falei desse poema longo, Minha Gravata Colorida, porque ele vai me dar o pique, né, para escrever um outro poema longo, chamado O Táxi. Né? O Táxi é uma espécie de continuação de Minha Gravata Colorida, porque aí o personagem entra no táxi, aí vai circular pela cidade. Mas não é só em uma cidade, não. Ele vai percorrer também, não só, começa em Fortaleza, mas depois ele passa para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Nova York, Juazeiro do Norte e tal. É também uma viagem no tempo e no espaço, até chegar ao último hotel da Praia do Futuro. Bom, mas isso aí a gente pode falar mais adiante, desse poema Táxi. Eu estou vendo aqui o Charles Perrone, que traduziu lindamente esse poema e publicou lá nos Estados Unidos, numa bela edição, né, da Garland. Pois bem, aí então esse livro aqui, que tem uma série de poemas, por exemplo, O Sinal. Eu abri aqui por acaso, né? São Francisco de Assis, ao atravessar a esquina com a multidão, volta-se para o semáforo. Irmão semáforo, fale-me do homem. E a luz vermelha acendeu. Bom, é poema curto, né? E, então, um outro seria a Avenida Brasil. Atenção devagar. Assalto à mão armada a 100 metros. Atenção, não olhe. Espancamento e estupro a 200 metros. Atenção, não se abale. Assassinato e roubo há 500 anos. Bom, ou então, este outro... Bom, enfim, gente, sei lá, habitamos signos, o corpo o início, as palavras o indício, a hora o precipício, a rua o ofício. Mas, sobretudo, nesse livro, eu ressaltaria, como eu disse, o poema Minha Gravata Colorida, né? A Minha Gravata Colorida. O Lote Clandestino. Uma parte, leia um trecho dele, pode ser um que você já começou, ou... De qual? Você achar pertinente aqui? Do Minha Gravata? Gravata, Ele é um poema dividido em 10 partes. Eu vou ler essa que fala também, que quer expressar também o ofício do poeta, ou o drama do poeta na grande cidade, né? O que é que ele está fazendo ali? De repente, é a pergunta que poderia ser feita, né? Naquela agitação urbana, naquela tensão, naquele trânsito, né? Naquilo todo, né? Então, o que é que ele está fazendo ali? Então, o poema diz assim, começa assim, é a 7ª parte. Meu duplo na contramão. Então, o poeta está na contramão, né? Diga-me lá, quanto tempo perdeste em leituras comovidas para a fornalha de tua imaginação delicadamente rebentar em nada? Quantas mulheres deixaste de amar no instante em que ardias no corpo indiferente do poema? Aprendi isto. Escrever poesia é sonegar a vida. Tangê-la pelas bordas das palavras. Rolar solitário na esteira do silêncio, enquanto a existência que tu querias, junto ao amor do teu corpo e as coisas do teu tempo, define a cada dia posto que chama. E tu, pensando na glória ad immortalitatem, para luzir na memória do futuro teu dom imaginal, vais adiante da vida, no fundo de teu olho fundo. Teu ofício clandestino, que é a poesia, né? Contrabandista da aurora de que tanto te orgulhas, é falido. Ninguém, na verdade, pagará 1 centavo por teus suspiros e indignações, cristais de metáforas que lapidaste no escuro, mercadoria apenas para o teu coração abstrato.
continuas pobre, febril de versos dourados e inúteis, como as tampinhas de cerveja encravadas no asfalto, em frente aos bares por onde andas, ardendo sozinho em sonhos geniais. E o poema revolucionário que criaste, o que fizeram dele? Te comunicaram que o inimigo recuou com o cérebro estremecido? E o poema de amor, delirante e inspirado, feito no quarto de um motel marinho, acaso os amantes se reconheceram da tua voz? Ah, meu caro, te conforma com a falta de heroísmo e talento e deixa mansamente que a terceira ou a quarta geração, além da tua, recupere a poesia ou a apague em definitivo da memória da raça. Porque haverá sempre nas coisas findas um poema terrível e belo, cujo significado só colheremos no âmago do destino. Bom, então é um trecho só, né, em que o poeta fica se questionando, né, sobre a poesia ali, né, naquele contexto de tanta luta, né, de tanta pressa, de tanta a agonia do dia a dia, né? Então, o que é que ele está fazendo ali, né? Aí ele começa a se questionar, pô, o que eu faço aqui não vale nada. Mas aí é que está, né? Quanto mais antipoética a vida, mais necessária a poesia, eu diria, né? É por isso que ela continua, mesmo com todas as adversidades, né? Mesmo o poeta trabalhando na contramão, como diz aqui, né? Ele está na contramão, né? Desse contexto, né? Mas ela é necessária exatamente por isso. É E a isso. modernidade, a pós-modernidade não foram outra coisa, né? Senão isso, né? Senão a contramão, né? É. Bom, Adriano, eu queria depois enveredar para outro caminho, mas eu queria terminar antes esse percurso, né, urbano. Eu queria que você falasse para a gente sobre o nascimento do poema Táxi. Como é que ele nasceu? Como é que ele foi sendo gestado? Tem uma arquitetura aí que você foi construindo, né, paulatinamente. Conta para a gente. E fala eu vou contar, porque realmente foi também uma surpresa para mim muito grande. Como eu disse, a gênese do poema foi Táxi, foi o Minha Gravata Colorida, né? Aí, então, uma vez eu estava vindo de táxi, eu acho que eu estava indo para o aeroporto da cidade, quando me ocorreu a ideia de escrever um poema dentro de um táxi, né? Mas eu imaginei escrever apenas uma ou duas páginas, né? Aí o poema começa remetendo exatamente ao poema anterior, né? Que é a Minha Gravata Colorida, né? Aí ele começa assim, ó: depois tirar e enrolar no bolso minha gravata colorida, depois do pique atravessando ruas e portas, bebendo a luz da tarde refletida em caras que nunca mais verei, depois da ginástica bancária, dos trambiques dados, dos chopes na esquina, de ter avistado as chapinhas de cerveja engravadas no asfalto e o poema alucinado e cínico no corpo crivado de signos e senhas. Todos esses versos iniciais são referentes fazem referência ao Minha Gravata Colorida. Então, depois dessa experiência, depois disso tudo, de ter esquecido o dia, sentir-me refeito e repleto, pronto para outra, me vejo aqui parado, esperando, com um olhar atento, ansioso, como se pela primeira vez, à beira da calçada ou à beira de mim, como se de repente não pudesse perder o que exatamente não sei, nem saberia. Táxi! Aqui, dou com a mão. Tudo começa subitamente onde estou. Aí, rapaz, eu entrei dentro do táxi. Aí começou essa corrida desenfreada. E eu pensava em escrever umas 2, 3 páginas, viu, Nuno? E Marlene, que está me ouvindo, estou ouvindo aqui a Lúcia. Aí esse táxi começou a ganhar velocidade. Caramba! E eu coloco, o eu lírico coloca a namorada, a musa, que é um poema de amor, né? Táxi, ou poema de amor passageiro, né? E manda o táxi, o motorista, tocar para a Praia do Futuro, até o último motel da Praia do Futuro. A Praia do Futuro, eu acho que todos vocês conhecem, hoje é uma praia muito conhecida nacionalmente, né? Mas naquela época era distante de Fortaleza, né? Então era muito distante, né? Era chamada Praia do Futuro exatamente por isso, né? Porque estava ainda para ser descoberta no futuro, né? Pois bem, aí eu estou contando essa história porque depois eu fui
quando o poema estava sendo traduzido pelo Charles Perrone, ele me convidou para dar uma palestra lá na Universidade da Flórida. E a professora lá que me apresentou, né, ela disse que a Praia do Futuro era uma metáfora, né? Que o táxi se dirigia para o futuro, né? Bom, coincidiu aí, pode ser uma metáfora, mas a verdade é que existe a Praia do Futuro, né, em Fortaleza, né, efetivamente. Pois bem, mas a minha surpresa foi que, como eu disse, eu esperava escrever 2 ou 3 páginas, ele começou a ganhar velocidade. Né? Ele começou a ganhar velocidade, aí, de repente, essa viagem começou a se fazer no tempo também. Né? E começou também a circular por outras cidades. Né? E eu mencionei aqui que aí, de repente, esse táxi ganha essa vertigem e vai para Rio, São Paulo, até Nova York, Juazeiro, volta para Fortaleza, quando vai, então, até o último hotel da Praia do Futuro. Aí ele ganhou, aí eu coloquei, tem aspectos biográficos, evidentemente, né? Mas também a imaginação entra. O fato é que é um poema de muito ritmo, de muita velocidade, né? Um poema narrativo, né? E foi meu primeiro poema lançado nacionalmente pela Global, em São Paulo. E aconteceu em 1986. E aconteceu que eu vim justamente neste ano, de 86, para o Rio de Janeiro fazer o meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? E coincidiu com o lançamento do livro na Feira do Livro, lá em São Paulo. Aí eu fui lá fazer o lançamento, trouxe o livro, né, e dei para alguns professores. Né? Um deles se chamava Anazildo Vasconcelos, que estava estudando, por coincidência, o percurso épico da literatura brasileira, da poesia brasileira. Aí, na semana seguinte, ele disse: Adriano, rapaz, esse teu livro é um poema pós-moderno, eu vou incluir no meu curso. Imagina. Aí, tudo bem. Não, aí vai ser estudado aqui, eu vou incluir, inclusive, no meu livro. Aí ele estava escrevendo o livro, né? E aí, quando eu vi, daqui a pouco, o Perrone me telefona, estava aqui pela cidade, justamente indicado pelo professor Anazildo, né? Ele encontrou o livro, né, e me procurou, nós nos encontramos, ele também gostou muito do livro, aí levou para os Estados Unidos e disse que iria traduzir o livro. Né? E o fez com muita competência, né? Com muita competência, e mandou o livro para várias editoras, e uma dessas editoras em Nova York se interessou e o incluiu numa coleção chamada Literatura Mundial em Tradução. Imagine vocês, gente, um livro que foi escrito no quintal da minha casa em Fortaleza, de repente já estava correndo, né, na língua de Shakespeare, né, em Nova York e Londres, né, porque foi também publicado lá. Né. Essas coisas que acontecem, às vezes a arte nos surpreende, né, a receptividade. Né, até hoje, esse poema, Táxi, né, a gasolina dele ainda não acabou, não. Ele continua rodando por aí. Né. E eu Nem tô a até alta da gasolina em Bolsonaro parou o seu táxi. O quê? Nem a alta da gasolina em Bolsonaro sim, parou o seu não, táxi. não. Aí hoje ele ele já foi parcialmente traduzido em italiano, em francês, espanhol, além do inglês, né, que o Perrone fez com muita competência. Né? Uma bela edição. Eu vou pegar aqui a edição para mostrar para vocês. Essa edição aqui, que eu recomendo muito, vocês ainda encontram, é uma edição que reúne Táxi e Metrô. São os 2 poemas longos que tematizam esse percurso, né, urbano. Ó, esse livro aqui, ó. Dá para ler, gente? Tá ao contrário, Bonita, né? Capa não, dura. edição. Táxi, né? A tradução, né? Bacana mesmo, viu? Muito bacana. E eles tiveram até o cuidado, gente, de, no final, colocar um mapa, ó, para mostrar o percurso do táxi em Fortaleza e no Brasil, tá? Por onde ele passa. Incrível, né? Bacana, né? Muito legal. Muito legal. Para mim, isso foi uma grande alegria, é claro, né? E uma surpresa enorme, né? E agora, aproveitando o mote do táxi, engraçado, a primeira vez que eu li o táxi, e assim, vou colocar essa questão aqui antes.
mesmo sabendo de toda a diferença de matrizes de influência, etc., tudo isso, mas ele tem uma relação de princípio com o poema sujo. Ele é um poema cósmico, assim como o poema sujo é um poema cósmico. Você pensa isso também ou não? Eu acho que alguém já falou sobre isso, mas eu sinceramente, o poema sujo não me influenciou nesse sentido, não. Foi mais uma coincidência. E meu poema é narrativo. Agora é um de uma relação acima disso, não de influência. Não de influência, né? O Ferreira Goulart, o poema é muito interessante também, porque ele mergulha, né, na memória dele, em São Luís, né? E recupera todo aquele universo, né? Aquele universo da sua infância, da sua juventude, todo aquele mundo, né? E ele sabe fazer relações, não fica a coisa fechada, ele sabe universalizar, né? Naquele momento da história que ele escreve, né? Ele dá, sem dúvida nenhuma, uma dimensão universal, né? Aquela sua a recuperação da sua infância, da sua juventude, da sua memória, enfim, né? E ele faz com muita uma impregnação, até eu diria, material, visual, muito grande, né? O Ferreira Goulart é um poeta extremamente sensorial, né? Essa materialidade que ele talvez tenha aprendido com Cabral, mas ele também foi um grande mestre, né, dessa poesia das coisas, né? E ele faz isso com muita competência. É um poema que teve um impacto muito grande naquele momento político, né? É um poema testamento, ele achava até que ia desaparecer, ia morrer, ele estava exilado no Chile, né? Então só restou a ele, naquele momento, né, como uma espécie de testamento, falar da vida dele, e ele faz com muita força, né? Agora, é um poema também longo, narrativo, é interessante, porque essas coincidências, né? Você tem uma série de poemas longos que aconteceram naquele momento. Teve a grande fala do Índio Guarani, Perdido na História e Outras Derrotas, do Afonso Romano de Santana, né? Teve o poema Sísifo, do Marcos Acioli, né? Além do poema Sujo, né? Teve o meu, né? É engraçado que ali foi um momento em que se fazia muita poesia curta, como eu fiz no Lote Clandestino, poemas pequenos e tal, né? Na cidade e tudo, né? Mas, de repente, eu vi que eu tinha fôlego também para escrever poema narrativo. Então, a diferença, né, talvez, com o Ferreira Goulart, é que meu poema é narrativo, né? É um táxi que sai circulando por aí afora, né? Então, você tem essa narratividade, né? Ainda, talvez por isso tenha uma ponta épica. Mas quando eu escrevi, não pensei em nada disso, que era um poema pós-numérico, que era um poema épico. Eu escrevi no fluxo da narrativa e eu acho que eu confesso a vocês que foi um poema que me escreveu. Eu não sei mais se foi eu que escrevi o poema que me escreveu, porque naquele momento de incandescência poética, da criação poética, né, o seu envolvimento com a linguagem é tal que parece que o poema ganha uma vida própria, né? Tem lá um ritmo, uma coisa que até incontrolável por você, né? Você só vai mesmo diante daquela emoção, também levado por aquela incandescência criativa, eu diria, né? Escrevendo, registrando toda aquela carga emocional, intuitiva, enfim, a imaginação, uma série de fatores, né, que entram aí, né? Mas eu confesso a vocês que eu não sei, né? Mas só no final foi que a minha mulher perguntou: Adriano, quando é que esse táxi vai parar? Vai para onde? Eu digo: eu não sei, ele é que está me levando agora, ele é que está me levando, né? Então foi legal essa experiência poética. Eu nunca tive uma criação poética assim tão, não sei se essa é a palavra, né, correta, né, mediúnica, né, porque baixa o cavalo acolá e você dispara acolá. Mas foi uma experiência única, né, de escrever numa torrente que eu não tinha controle praticamente, né? Então foi legal,
E tem, claro, tem exageros, tem coisas assim, mas sempre tem, sobretudo, eu diria, um sopro de vida muito grande, uma intensidade de vida. Fala 3 pedaços do poema para gente, ou um pedaço maior que você queira. É só um trecho, né? Eu já li o começo, né? Aí depois você é um pouco longo, né? Não sei nem onde. Porque é um poema único assim, né? Não tem divisão. Né? Ó Fortaleza, multidão de portas e postes batendo com a sua luz adolescente no olho da eternidade. Fortaleza de 300.000 bocas ardentes como o sol, famintas de amor e tragos de farinha. Fortaleza de prédios mal acabados espetando a noite furiosa e redonda. Fortaleza, avenida de neon deslizando para todos os desejos. Fortaleza, avenida Bezerra de Menezes, 6 mãos indo e voltando e uma dor viajando num só sentido. No banco traseiro do táxi Corcel 2, para onde vamos? Fortaleza, solidão escamosa, suor noturno, revelação. Eu te percorro. Confira o lance. Toda sabedoria passa pela carne. Toda iluminação atravessa os sentidos. Toda visão viaja pelo corpo. Ponte de sangue sensitivo entre o céu e a terra. Vertigem da consciência esbarrando nas paredes das costelas. Pequeno cais nervoso de todas as sensações à beira do nada. Oceano calado te espreitando. As amarras do corpo partindo-se a cada minuto do porto de si mesmo. Enquanto vou com as mãos entre as tuas coxas, soprando ávido no teu ouvido a lição luminosa. E a tua língua veloz na minha. Love, love, love. Mais depressa, motorista, direto para o último motel da Praia do Futuro. Por cima de tudo. Buracos, quebra-molas, pedras, calçadas, transeuntes, principalmente por cima desta hora que atravesso com o estremecimento súbito das portas e da alma. Porque tudo é tremor, companheiro. A vida treme onde bate, no centro ou nas bordas, não importa. O carro treme, transitando por entre trilhos e temores. As luzes de neon estremecem ao golpear rostos súbitos pelas calçadas. A avenida treme sob pneus e pensamentos sobressaltados. A cidade toda estremece, subindo pelos edifícios, sacudida por ondas e gestos na maré das ruas. Treme a noite com as estrelas, pulsando solidão e distância. Ruge e estremece a Via Láctea, feito um animal ferido, em fuga furiosa para o vermelho, sangrando luz e abismos por onde passa. E porque o frio espreita e o silêncio devora, estremecemos todos, a cada momento, homens, máquinas, coisas, com os músculos e as fibras e a febre dos circuitos em cruel expectativa. Haja fôlego. Haja fôlego. Haja fôlego, haja fôlego. É um poema que é narrativo, mas vocês viram aí que tem também momentos de reflexão lírica, né? E ele está atravessando Fortaleza, mas está atravessando também outras cidades e, na verdade, Fortaleza é o espaço urbano original, mas que pode ser qualquer outra grande cidade, né? E, sobretudo, eu quero falar da vida, da condição humana, né? Em busca de sobrevivência na grande cidade, em busca do amor no último motel da Praia do Futuro. E o metrô, como é que ele se conecta, como é que ele nasce e se conecta nessa viagem? Aí, pois é. Aí o metrô já é continuação do táxi, né? Uma vez eu estava aqui no Rio de Janeiro, aí um amigo meu perguntou, a gente estava dentro do metrô, Adriano, e agora, rapaz, depois do táxi, você vai escrever o quê? Aí eu, na hora saiu. Eu disse, rapaz, agora eu vou escrever no metrô. Caramba, aí eu estava numa praia em Fortaleza quando me ocorreram os primeiros versos, os 30 primeiros versos, né? É aquela história, né, Nuno? O Paul Valéry dizia que os deuses dão os primeiros versos, o resto é por conta do poeta, né? Aí, como os deuses me deram os 30 primeiros versos, aí eu embarquei nessa
E acabei escrevendo um poema maior ainda, Metrô, agora que se passa no Rio de Janeiro. Né? Eu morava perto da praça, do Largo do Machado. Eu morei ali na São Salvador, na Praça São Salvador, né? Que é próxima ali da praça do Largo do Machado. Aí eu costumava pegar muito o metrô para ir, inclusive, para o Fundão, para perto do Fundão, né? E para ir para a cidade. Aí, então, o poema começa ali, né? O poeta chegando no banco traseiro do táxi, né? Na rua São Salvador, né? E no dia seguinte ele vai pegar o metrô ali no Largo do Machado. Gente, aí eu começo a descrever as várias estações do metrô. Né? O eu lírico, né? O eu lírico que eu invento, né? Entendeu? E aí o metrô me deu um percurso também narrativo, entendeu, Nuno? Aí me deu um percurso narrativo. Que aí depois eu falo no Catete, na Glória, aí na Cinelândia, aí por aí vai. Mas quando chega depois da Cinelândia, qual é o nome da estação? Carioca. Carioca. Quando chega na Carioca, o metrô é uma loucura isso. Aí o metrô sobe aos céus, né? Como o último trem do Joaquim Cardoso, né? Aí ele sobe aos céus e vai para a Europa. Vai agora para a Holanda, né? Vai para Amsterdã, de lá para Paris, né? Isso aí coincide com a minha vida, né? A minha experiência de vida também. Né? Quando eu termino o meu mestrado, eu fui convidado para justamente a Universidade de Grenoble. Né? Então, eu já levei o esboço do poema, já uma boa parte do poema já escrito. Né? Aí, gente, eu comecei a escrever lá. Mas, de repente, eu senti necessidade de eu precisava conhecer as outras estações, né? Todas as estações. Aí eu resolvi vir aqui ao Rio de Janeiro, depois de um ano, né, para justamente dar continuidade ao poema. Sobretudo, né, ali na Cinelândia, né, e também na Central do Brasil, né, ali. Eu precisava conhecer aquilo. Né? Então, passei vários dias ali, anotando e tudo, né, e continuei fazendo o percurso do metrô. Né? Eu sei que me deu um trabalho imenso esse livro, esse poema, né? E andei até relendo agora, durante a pandemia, e burilando, e limpando, e, enfim, dando aquela última, aquela versão mais, digamos, definitiva. Né? Mas o fato é que, como eu disse a vocês, o poema começa no Largo do Machado, ele faz um percurso, vai para outros países também, outras cidades, né? E depois retorna até o Largo do Machado. É um périplo, uma espécie, o personagem é uma espécie de Ulisses urbano, em que ele sai de Ítaca e volta a Ítaca do seu apartamento. Tá? Então, tem esse fundo épico, né, que remonta à epopeia do Ulisses. Né? E tudo se passa numa manhã só, numa viagem. Né? Então, foi a minha maneira até de conhecer mais o Rio de Janeiro. Foi através da poesia, através desse poema, que eu quero ver se eu relanço, né, no próximo ano, essa versão definitiva. Dos 3 poemas longos, urbanos, a Minha Gravata Colorida, que vai ter, eu rebatizei também Ônibus ou Minha Gravata Colorida, o Táxi ou Poema de Amor Passageiro e Metrô ou Viagem até a Última Estação da Paixão Possível. Então, essa é a trilogia, né, a épica urbana, né, que eu tentei fazer, né, na tentativa de expressar um pouco a contemporaneidade urbana, não só de uma só cidade, né, mas de várias cidades. Né? E foi isso. Né? O metrô foi assim, né? Uma tentativa até de conhecer mais o Rio de Janeiro. É um poema de amor também, é um poema de amor. Eu vou pedir a você para falar, então, vou exigir do seu fôlego que você fale um pouco para a gente o metrô. Rapaz. Não ele inteiro, um pedaço, um trecho. Conveniente aqui para a gente. Eu vou ter que pegar aqui, rapaz. Você tá. Peraí, eu vou pegar aqui o exemplar.
É uma pena que vocês não estejam. É esse exemplar que você tem, né, Raul? É esse aqui, exatamente. Você tem esse exemplar, né? Esse aqui, exatamente. Esse aqui foi publicado pelo Zé Mário, da Top Books, né? E o Metrô também começa. É um poema maior do que o Táxi, né? Eu gosto muito do Metrô na versão atual, na versão que será publicada, mas eu confesso a vocês que o poema que teve até hoje maior receptividade foi o Táxi, né? Mas, enfim, é a continuação. Deixa eu ver aqui, pegar aqui o começo. Página 69. 69. Metrô ou viaja até a última estação possível, né? Depois da corrida inesperada do táxi. Começa se remetendo ao táxi, né? E foi uma corrida inesperada, como eu disse a vocês, né? Por dentro da cidade da memória, de ter penetrado no inominável delírio do presente, com o taxímetro marcando, alucinado o preço da eternidade, depois de ter amado o tempo, que era esta mulher marinha e moema, no último motel da Praia do Futuro, de ter percorrido o espaço por dentro e por fora da avenida e da vida, de ter visto as casquinhas de caranguejo emborcadas, lambidas pela língua salgada do vento, e a cabeça pendida de Deus, que era o universo inteiro, pensando, piscando por entre nuvens de quarks, elétrons, prótons, planetas, estrelas, galáxias, e o escambau ao quadrado na escuridão do quarto súbito iluminado. Depois disso tudo, vamos lá, motorista, para casa. De carona, no banco traseiro do táxi, lá para a rua São Salvador, no Rio. Repor os nervos e as sensações no lugar, no conforto giratório de minha cadeira e da cama, pensas de tanto sonhar e viajar pela noite adentro. Porque, de repente, sempre surgem em tudo um cansaço e uma curva, por onde retornamos e recomeçamos noutro lugar o que foi esboço do passado e nevura do presente. Sim, estamos sempre voltando para casa. Estamos sempre voltando para a casa do tempo. Trepado entre o silêncio e o som furioso dos carros, no alto deste apartamento, no 16º andar, em que vejo defronte os edifícios, uma fatia do mar, as montanhas de Niterói e o avião Eletra 2 da Varig subindo pela ponte Rio-São Paulo, eu, condômino do precário, aceno para o mundo, aceno para todos os passageiros a bordo deste instante. Para o Sebastião lá embaixo, que aqui chegou e nunca me verá, passando apressada em sentido contrário, em sua bicicleta toda enfeitada. Daqui atiro meu tanto olhar, contra a paisagem muito aquém daquela serra que ainda azula no horizonte do meu desejo, girando dentro de mim, feito uma hélice ou uma roda, à beira da janela, à beira do tempo. Pronto, assim começa o poema Metrô, gente. Né? O poeta está situado, chega no apartamento, no 16º andar, ali na Praça São Salvador, onde eu morei. Né? Tem aspectos biográficos também. Esses poemas narrativos são muito ligados à minha vida, né? Aquilo que eu pude testemunhar, de sentir, de ver. Né? E aí, então, no dia seguinte que ele chega lá, aí ele desce para pegar o metrô, lá no Largo do Machado. Aí começa essa viagem, que eu já falei para vocês, né? Que dá essa viagem que é um périplo, né? É um périplo, assim como Ulisses, né? Que fez o seu périplo, né? Durante 10 anos. No caso, é uma manhã em que o eu lírico faz esse périplo, né? Pela cidade do Rio de Janeiro, né? Passando também por outras cidades. Né? Mas é isso, gente. Então, essa minha experiência urbana, né? Eu sou animal urbano, eu nasci em Fortaleza, como eu disse, né? E eu acho que, talvez pelo fato de, aos 18 anos, ter morado próximo de Nova York, ter frequentado muito a cidade de Nova York, aquilo me impressionou muito, a cidade, né? Aquilo me impactou, eu diria, né? Um jovem de 18 anos. Né? Então, isso me marcou muito. Né? E sempre fui fascinado. E eu acho que a gente pode encontrar a condição humana, a vida humana, né, em qualquer esquina. A gente não precisa sair
para outro lugar, né? Para tudo aqui ao redor, né? Agora, como expressar isso aí é que está, né? Aí o busilis, né? É você saber expressar essa condição humana, né? As paixões humanas também, né? No contexto de uma grande cidade. Adriano, eu queria aproveitar que a maioria presente aqui, se não a totalidade, também é poeta, e queria perguntar a você sobre algumas questões de oficina, assim, da sua oficina, né? Eu notei, fiquei acompanhando aqui atentamente, lendo daqui enquanto você falava aí. No caso do táxi, foi muito. Eu pude observar mudanças no texto. Você, entre essa edição e essa outra que você mostrou, você mexeu no poema. Isso, é verdade. Tem uma, tem uma oficina em curso aí, né? É verdade, Nuno. Como é que funciona isso para você? Pois há dois tipos de poetas, aqueles poetas, ou dois, enfim, aqueles poetas que, por exemplo, acham que aquilo que ele escreveu não muda mais, ele não quer mudar mais, né? E pronto, aquilo que ele escreveu está ali, né? Não, eu penso que eu continuo sempre num processo incessante de aprendizado, né? E eu acho que, mesmo tendo publicado, eu acho que uma nova edição do poema, se o poeta sente que a necessidade de fazer alterações, né, julgando ser melhor, obter o melhor resultado, eu acho perfeitamente possível. Eu estou me lembrando aqui de um Whitman, que publicou um só livro, né, As Folhas de Relva, e ele saiu também, a cada edição, ele mudava e ampliava, né, o seu livro. Né? Começou com as dezenas de poemas e depois a coisa se ampliou enormemente, ele foi mudando e aumentando. Um só poema, um só livro, aliás, né, que é As Folhas de Relva. Né? E eu acho mal barato reescrever. Eu adoro reescrever. Sobretudo esses poemas longos. Né? Tem outros não, que eu não consigo mais mexer. Né? Já com uma forma muito definida, né? E eu não consigo mais mexer. Mas, sobretudo, esses poemas de largo fôlego, né? Que tem vários aspectos, temas e subtemas, eu acho mal barato. Eu gosto muito de reescrever. Né? Aliás, até durante a pandemia, eu não escrevi nenhum livro novo, não. Eu reescrevi meus poemas. Né? Até como uma maneira de passar o tempo, né? Naquela angústia, já a gente sem sair de casa e tudo, eu digo, rapaz, vou reescrever os poemas aqui que eu posso melhorar, que eu julgo, né, que eles podem ter um melhor resultado estético. Né? Aí passei a trabalhar, sobretudo, o metrô, né? Um pouco também o táxi, mas, sobretudo, o metrô. Né? Mas, coisa curiosa, o Fala Favela, que foi meu primeiro livro, eu preparei uma nova edição, essa comemorativa dos 40 anos. Rapaz, eu quase que não consegui mudar quase nada. Uma palavrinha aqui ou acolá. É incrível, foi meu primeiro livro, né? Meu primeiro livro. Porque ele também nasceu já com a forma, com a voz dos personagens, que não dá para mudar. Né? Então, é coisa curiosa. Mas já muito preciso, né? É muito preciso. Quando você né, alcança aquela precisão, né, na linguagem, ali, na forma, aí não dá para mudar, não. Né? Agora, o metrô eu mudei bastante, é um poema que eu venho trabalhando já há anos. Né? Eu espero que a versão definitiva faça justiça a esse meu trabalho de um poema longo, de largo fôlego, né? Porque dá um trabalho danado. Dá um trabalho enorme. Realmente você fazer um longo poema que tenha coerência, que tenha um fio narrativo, né? E que você consiga arredondar depois no final. Né? Então, agora eu tenho peças muito pequenas, né? Também. Eu gosto também de variar tanto as formas quanto os temas, viu, o Nuno? Para além, por exemplo, da poesia urbana, tem essa minha poesia praiana que é muito ligada a poesia solar, praia provisória e escritos ao sol e o beira-sol, né?
Tem até um poema lá. Fale, Adriano. Fale 3 poemas para a gente agora, para a gente emendar com essa. Tá certo. Eu até gostaria de falar um pouco, porque eu escrevi até alguns sonetos no Beira Sol, né? Você também tem os seus sonetos, né? O Nono também, a sua experiência de sonetista, sobretudo na parte final do seu livro, né? Mecânica aplicada, salvo engano, é isso? Né? É isso. Você começa lá com o Espírito do Tempo. Aquele belo poema que eu gostei muito, né? E, pois bem, então, o soneto também é um desafio, a forma mais tradicional, né, que existe na lírica ocidental, né? Mas eu não consegui passar de 10 sonetos. Mas escrevi uns 7 a 8 sonetos somente, né, que estão no livro Beira Sol, que foi premiado pela... Já que você entrou nesse assunto, eu queria... Era a próxima pergunta que eu ia fazer, ela ia enveredar por aí, então eu vou pegar essa carona, então. Diga. Justamente, é difícil encontrar, é difícil a gente ver num poeta ou numa poeta que domina a forma fixa, que domina realmente a forma fixa, o exercício do verso livre com maestria. Geralmente, essas duas... com uma polaridade. Elas não são muito... Em você, a gente observa o contrário. Você tem um domínio da forma fixa muito preciso, né? Realmente o que se chama de um domínio, de uma maestria, sem nenhum favor aqui, realmente é claríssimo. E o verso livre seu não tem nenhuma relação, nem nenhuma indução da forma fixa, porque às vezes acontece isso. A forma fixa ela entra como uma matriz e gera um cacuete no verso livre, né? É verdade. Não, o verso livre, que de livre não tem nada, né? Esse nome verso livre é muito... é uma forçação de barra, é marketing, né? Porque há uma precisão no verso livre, mas uma precisão liberta da fixidez da forma. Como é que você trabalha isso? Eu acho que talvez devido às influências dos beats, enfim, como é que é isso para você? Pois é realmente uma boa pergunta, Nuno, que até eu me faço, né? Me faço assim, né? Como é que eu consegui escrever poemas assim, digamos, tão soltos, né? Hit a prosa, né? Como os poemas narrativos do táxi, do metrô, Minha Gravata Colorida, né? Poemas, e ter escrito poemas com uma maior elaboração formal, metafórica, né? Como sonetos e outros, né? Em que há um predomínio de certas formas fixas e até, eu diria, também de uma linguagem mítica e metafórica, né? Eu me pergunto também, como é que eu consegui isso? Sei lá, a poesia acontece, né? Assim como a arte, ela acontece, não tem muita explicação. Mas o fato é que eu me sinto inteiramente à vontade de escrever desses poemas longos, né? Esses poemas quase prosa, né? Esses poemas que têm um desenvolvimento, um desenrolar metonímico, né? Ao lado de poemas mais metafóricos, né? Como estão aqui no Escritos ao Sol e como estão no Beira Sol, sobretudo. Aí eu quero falar, falando no soneto, eu quero dizer para vocês que estão me escutando que também aconteceu um poema que surgiu assim, sabe, sem muito esforço, e que foi um poema também, um dos meus poemas que mais divulgados hoje. Ele se encontra em várias antologias e já tenho referências dele até em Angola, né, em Portugal, crianças numa escola recitam esse poema, né, e também o Ferrun traduziu também nos Estados Unidos, né, na Itália. Esse poema se chama Linguamar. É um poema, como eu disse, que já participa de várias antologias aqui, né? E ele me surgiu também de forma inesperada. Eu estava na praia de Iracema com a minha mulher, né, no restaurante português, né, à noite, ali na praia, né? Aí, quando veio o dono do restaurante português, ele começou a falar conosco, e a fala dele, com aquela brisa marinha, né, aquela coisa me bateu acolá, e na hora eu tive a ideia.
né? E de escrever esse soneto chamado Língua Mar. Língua Mar, não é língua mãe, língua mar, né? Então, esse soneto diz assim: a língua em que navego, marinheiro, na proa das vogais e consoantes, é a que me chega em ondas incessantes, a praia deste poema aventureiro. É a língua portuguesa, a que primeiro transpôs o abismo e as dores velejantes no mistério das águas mais distantes, e que agora me banha por inteiro. Língua de sol, espuma e maresia, que a nau dos sonhadores navegantes atravessa caminho dos instantes, cruzando o bojador de cada dia. Ó língua mar, viajando em todos nós, no teu sal, singrerrante a minha voz. Rapaz, esse é um soneto que veio assim, ó, caramba. E obrigado, Marlene. E ele, como eu disse, é uma grande homenagem à língua portuguesa, né? Essa língua de navegantes, né? E a gente sonha com ela, navega com ela, né? Viaja com ela, né? Essa língua de sol, espuma e maresia, né? Que a nau dos sonhadores navegantes, nós poetas, né, viajamos com ela, né? Então, o decassílabo está impresso na gente, é uma coisa subcutânea, né? Você veja que é um soneto que tem todo o enquadramento formal, né? Os decassílabos heróicos, as rimas, né? Todas, né? Que se repetem, inclusive, né? E eu escrevi também um outro soneto, também, aqui, para minha surpresa também, participa daquela antologia do Morricone, Ítalo Morricone, chamado Os Melhores Poemas do Século XX. Eu estava no meu apartamento na praia de Iracema e avistei as jangadas no mar. Aí, então, eu escrevi esse poema, O Jangadeiro, que eu vou ler e recitar para vocês. Jangadas amarelas, azuis, brancas, logo invadem o verde mar bravio, o mesmo que Iracema, em arrepio, sentiu banhar de sonho as suas ancas. Que importa a lenda ao longe da história, se elas cruzam ligeiras neste instante o horizonte esticado da memória, tornando o que se vê mito incessante. As velas vão e voltam incontidas sobre as ondas do tempo. O jangadeiro repete antigos gestos de outras vidas, feitas de sal e sonho verdadeiro. Qual Ulisses, buscando repentino a sua ilha, o seu rosto e o seu destino. Então, está lá na antologia do Ítalo Morricone, Os Melhores Poemas do Século XX, né? Foi outra surpresa para mim também, né? Um poema que eu escrevi ali na praia de Iracema, vem das jangadas, né? Mas tudo, em qualquer lugar, você pode transformar em poesia, não importa o lugar, né? Não importa o lugar, você pode encontrar a beleza das coisas, né? E pode também expressar o drama humano em qualquer lugar, né? Seja na cidade, seja também numa pequena cidade, no interior, enfim. Adriano, você aprofundou, fez um estudo que eu tenho até aqui, mas acabei deixando para a última hora para separar, e ele está na estante lá do quarto, eu acabei não trazendo. Esse estudo sobre Gregório de Matos, né? Eu queria perguntar que se essa articulação, se você fez uma articulação na sua poesia com Gregório de alguma maneira, se Gregório, você se impregnou dele em alguma medida e de que forma? Como é que você sente isso a partir desse contato, desse mergulho mais intenso na produção dele? Olha, o Gregório de Matos foi uma paixão que me surgiu quando eu estava fazendo meu curso de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então, eu fiz um ensaio sobre o Gregório de Matos e eu achei aquele poeta barroco, né? Incrível. Mas o que me chamou a atenção nele, desde o início, foi que ele era
era um poeta lírico, existencial, religioso, era um poeta satírico, né? Era um poeta encomiástico, era um poeta cronista da cidade. Ele tinha várias facetas, né? Aí eu disse, porra, esse poeta aqui é o antecessor do Fernando Pessoa, porque ele é múltiplo, né? Aí aquilo me chamou bastante atenção. E então eu comecei a pesquisar sobre ele e então eu acho incrível. Sim, sem falar que ele foi também um poeta erótico, né? O nosso primeiro grande poeta erótico, né? E ao lado de uma poesia religiosa também muito acentuada, veja só, cheio de contradições. Então, um poeta, eu imagino, eu penso, né, um escritor, essas contradições enriquecem, são enriquecedoras, né, porque você pode estudar, ver, sentir, né, o escritor, o poeta, né, sob diversos ângulos, né, e aquilo muitas vezes são ângulos complementares, né? Então, vi que essa complementação era barroca, né? Aquela coincidência opositória, as coincidências que se opõem, né? Lá era uma estratégia do Gregório, mas dentro da estética barroca, e que dava conta, ao mesmo tempo, em muitos aspectos da cidade, a sátira dele, né? A poesia satírica dele, não deixa de ser um registro histórico, não deixa de ser um documento histórico, poético, é claro, né? Que ele faz com muita habilidade, né? Com muita competência, ele domina o verso completamente, né? Mas aquele poeta que também me atraiu, a rebeldia dele, né? Ele, apesar de ter nascido um cara rico, o pai dele era dono de 3 engenhos de cana-de-açúcar, ele foi estudar em Portugal, formou-se lá, trabalhou até lá também na corte, mas se desentendeu com o rei, aí veio para cá e começou a colidir com o meio, né? E começou a brigar com todo mundo, aí terminou sendo expulso do Brasil, né? Ele brigava com todo mundo, ele esculhambava todo mundo, né? Ele tinha uma veia satírica que até hoje nenhum poeta brasileiro conseguiu ter, com tal precisão, ferocidade, com tal, sabe, agudeza, né? Realmente você se diverte com aquelas coisas que ele escreve, né? Pois bem, mas é um cara rebelde, ele terminou pobre, lascado, né? Ele era um sujeito irresponsável, apesar de ser um brilhante advogado, mas o negócio dele era a poesia, era visitar os prostíbulos baianos e tudo, né? E aquela vida mesmo de poeta itinerante no recôncavo baiano, né? Também tem uma vida fascinante, o Gregório de Matos, né? Também me atraiu muito isso daí, né? O nosso primeiro, na verdade, a nossa primeira expressão poética verdadeiramente brasileira, eu diria, começa com o Gregório de Matos, né? Começa com o Gregório de Matos e de forma muito rica, multifacetada, muito plural, né? E com esse grau de rebeldia que a sua poesia se nos revela, né? E ele, como eu disse, termina expulso do Brasil, né? Vai expulso para Portugal, retorna, vai morrer no Recife, né? Lá, em condições precárias, né? E também ele não deixou nenhum livro. Ele não deixou nenhum livro chamado o livro autógrafo, né? Com o nome dele. Não, o que você tem é cerca de centenas de códices, né? Pessoas que registraram os seus poemas, tá? Então, a códices, eu fui, na minha pesquisa, localizar aqui da Biblioteca Nacional, né, no Itamaraty, fui a Portugal 2 vezes, né, na Torre do Tombo, né? E lá encontrei até o processo em que ele chegou a ser processado pela Inquisição, né? Mas foi absolvido no final, né? Ele teve a proteção do cara lá, do filho do governador, que o protegeu e ele escapou, né? Mas era um cara assim, né? Então, eu localizei esse documento, está na minha tese, né? Aí eu resolvi fazer a minha tese sobre o Gregório de Matos, né? As máscaras de enganar, as artes de enganar, né? As artes de enganar, as máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Matos, né? Era um poeta mascarado, né?
Ele tinha várias máscaras. E a mais interessante delas, que me chamou a atenção, foi que a primeira biografia sobre um poeta é feita por uma pessoa chamada o licenciado Pereira Rabelo, que conta a vida do Gregório de Matos. Mas conta com tantos detalhes, ouviu, Lúcia e Marlene? Com tantos detalhes, sabe? Que eu digo, rapaz, esse cara, até quando o poeta vai para a África, isso aqui é outra máscara, é a máscara biográfica dele. Essa pessoa não existiu. Eu pesquisei danadamente para saber quem é esse licenciado Manuel Pereira Rabelo, não encontrei. Eu digo, rapaz, essa aqui foi uma biografia escrita pelo próprio Gregório de Matos. Eu lancei essa tese, né? essa ideia na minha tese, né? Muito arriscada, porque eu também não poderia comprovar de que, de fato, ele que escreveu o negócio. Mas também, como disseram, ninguém pode também provar o contrário, que ele não teria escrito, né? Então, eu acho que vale a pena, como dizia Nietzsche, né? Todo pensamento arriscado vale a pena pensá-lo, né? Aí eu decidi, então, trabalhar o Gregório de Matos sobre esses múltiplos aspectos, as várias máscaras dele, inclusive a máscara biográfica, né? E eu acho que ficou um livro interessante. Foi publicado pelo Gregório de Matos. Tu tem aí esse livro? Você tem? Não. Eu tenho. Não está aqui agora, mas está lá no quarto. Eu tenho aqui ao lado, aqui, eu vou mostrar. Agora, o que eu acho, uma coisa que eu observei aqui no Praia Provisória é que você adota aqui um procedimento da época do Barroco, né? Que é o poeta, o título, né? Isso, poeta, é verdade. Como Gregório. O poeta apresenta suas habilidades em busca de um emprego, dizendo-se especialista em armadilhas para apanhar o tempo. Um exemplo. Um outro é... Não, é verdade, Nuno. Você pegou bem. E são as chamadas de didascalhas. Deslocamentos vários, aí você vai, né? Os são um arrazoado de princípios aqui, né? Com certeza, você percebeu muito bem. Os poemas do Gregório, né, não tem bem um título, são assim as chamadas de didascalhas. É uma pequena narrativa, né, narrativas que se referem ao contexto em que o poema foi criado, né? Os personagens e a situação com que aquele poema foi, com as quais aquele poema foi criado, né? Então é interessante. Aí eu notei também, um dos pontos da minha tese, que essas didascalhas, esse contexto, só poderia ter sido escrito por ele, né? Pelo próprio Gregório de Matos, e não por uma outra pessoa. Como é que é adivinhar o contexto em que um determinado poema foi escrito, né? Bom, mas foi a minha tese de doutorado, né? As Artes de Enganar, um estudo das máscaras poéticas e biográficas de Gregório de Matos. Uma bela edição feita aqui pela Top Books, né, no ano 2000. Né? Foi um trabalho de fôlego, de muita pesquisa. Mas, enfim, foi minha tese de doutorado, né? A gente tem que pesquisar, né? Não pode ser uma coisa... tem que ser documentado e tudo, né? Então, tem uma série de documentos aqui no final, né? Os documentos aqui, ó. Eita, olha só, rapaz. Ó. Isso foi na Torre do Tombo, que eu fui pegar lá em Portugal, sabe? Aqui as páginas da Inquisição sobre ele. Uma loucura isso, viu? E decifrar essa letra aí que foi, rapaz, um trabalho de louco, né? A letra e a sintaxe do português arcaico. Foi um trabalho de louco. Mas, enfim, fiquei muito satisfeito, né? Um grande poeta, sem dúvida nenhuma, né? É o nosso poeta inaugural, né? É o nosso poeta inaugural. Nós precisamos de um Gregório de Matos hoje aqui para dar uma esculhambação aí, muita gente, né? A gente necessitaria, sabe? Um poeta assim com a verve, né, satírica mesmo, aquela verve mesmo, né? Para fazer coisas que denunciem, né? Que desnudem, né? A face mais podre dos poderosos, né?
É isso aí, Nuno. Você fala 3 poemas para a gente, Adriano? Eu posso falar do... Bom, meu último livro foi essa antologia, né? Escritos ao Sol, né, Nuno? Você tem aí, não tem? Esse não, ainda não. Ah, não, rapaz, esse foi lançado pela Record, né? Foi em 2015, pela Record, né? Então, aqui tem poemas vários, mas quase todos eles têm essa marca solar, né? E vamos lá, eu não sei nem assim, deixa eu ver, estou olhando aqui, o Beira-Sol, eu peguei aqui por acaso, o Beira-Sol, né? O poema que dá título ao meu livro Beira-Sol, né? Nasce da luz solar um pescador, sobre uma pedra fisga a carne prateada. 2 mulheres na areia retalhando pargos cantam uma canção vermelha. Cajueiros sopram sua verde vigília na fronte de um jangadeiro. Nas dunas, meninos açoitam, com a espinha dos peixes, o dorso da claridade. 3 jangadas inclinadas na praia aparam o sol, com os brancos dedos entrelaçados. O céu é uma vela azul inflada, ao sopro salobre das ondas. Faz cante, a manhã marinha rola em Fortaleza, à beira-sol. Bom, eu quis ser pintor, confesso a vocês. Daí as notações cromáticas, né, dessas coisas que eu descrevo, né? O outro, em seguida, chamado A Praia. O azul é um animal marinho dormindo na praia do Mucuripe. Em seu doce ancestral, barcos bebem ancorados o infinito. O tempo quebra na praia, sujo de algas. Pescadores arrastam o azul, surpreendido na rede da manhã. A vida salta feito peixes fora d'água pelas ruas da cidade, boiando na claridade, onde homens logo se batem para ganhá-la. Depois, retorna à praia, ao sono escamoso e fundo das águas. Gente, que coisa da gente. Obrigado, Marquinhos. Adriano, e assim, a gente agora está chegando no final, infelizmente, né? É sempre vontade de continuar batendo papo, mas o tempo do Zoom é limitado para a gente. Eu queria só para ler mais um poemazinho. Você vai ler mais. Lê esse, eu faço. Ou também dentro desse... Ouviu, gente? Dentro dessa temática, assim, né? O eu lírico ali na praia, né? Chama-se Claridade. Com os punhos cerrados de sol, a luz golpeia a praia. Arde o instante na areia. Nas dunas, por entre casebres, papoulas acendem a sua dor vermelha. Mestre André, sob um coqueiro, retalha com a peixeira o esquivo milagre dos peixes. O azul acende as costas do horizonte. Barcos buscam peregrinos às profundezas. O pensamento a pino se descobre transparente. Espiritual é a luz do meu dia. Obrigado. Agora, eu queria perguntar, para fechar, então, esse nosso encontro, como é que estão os seus projetos futuros de livros? Além dessa... Você já falou da reescrita, da reedição de alguns poemas, enfim, edições críticas, mas você está planejando também publicação de material novo, inédito? Não, inédito pouco, eu fiz mais reescrever, né? Mais reescrever meus poemas e preparei algumas antologias durante a pandemia, né? A primeira antologia que eu pretendo publicar, né? Esse aqui se chama Escritos ao Sol, né?
Então, a próxima vai se chamar Escritos na Rua, são os poemas urbanos. Né? É o táxi, o metrô, o ônibus e o lote clandestino, os poemas urbanos. Ok? Depois, eu preparei uma antologia chamada Escritos na Praia. São meus poemas praianos. Né? São 50 poemas praianos, como esses que eu li, algum desses que eu li, mas também eu incluo aí 10 narrativas, né, também praianas, 10. Né? Tem 3 inéditas que eu escrevi durante a pandemia, né? 3 narrativas que se passam, todos eles se passam na praia, né? E daí escritos na praia. E preparei uma outra antologia chamada Antologia Breve, que são meus poemas curtos, já que eu escrevi poemas de muito fôlego, né, largos, né, poemas assim, então são meus poemas curtos, né? Poemas de até um verso, sabe? São meus poemas curtos, poemas realmente curtos, né? Que eu também gosto muito. É você chegar também assim. Eu fiz haikais também, né? Eu tenho um livro de haikais, né? Outra experiência poética minha que se contrapõe à narratividade, né, dos poemas urbanos, né? Eu fiz haikais e alguns deles trapézio, estão... né? É o trapézio. Trapézio. Trapézio, exatamente. Trapézio. Eu coloquei até haikais, você sabe, é aquela composição japonesa, né, de 3 versos, né, o primeiro de 5 sílabas, o segundo de 7 e o último de 5 sílabas, né? E eu fiz rimados, né, rimados. Olha, eu acabo de abrir aqui, eu vou ler um para vocês. O mar furioso, cambraias já cobrem as saias das ondas em gozo. Ou então, um flamboyant na esquina, rubro ilumina a branca manhã. Ou então, este último aqui, folhas, não, uma borboleta em 2 divide o ar, depois pinta-o de violeta. Bom, são pequenos poemas, os haikais. Por que eu estou falando dos haikais, hein? Porque também eles vão integrar essa antologia, alguns deles vão integrar essa antologia dos meus poemas curtos, né? Que não é fácil, né? Não é fácil, não, rapaz. É um desafio. É um negócio. É um desafio tremendo você. Porque a poesia é engraçado, né? Que a poesia é condensação da linguagem, sabe? Mas é também expansão da linguagem. É um movimento de sístole e diástole, assim como os movimentos do coração. Não é, Lúcio? Você que sabe disso, né? Então, você tem de contração, né? A sístole e a diástole, né? E de descontração. É assim a poesia eu vejo, sabe? Esse momento de maior densidade, né? E outro de expansão. São os poemas narrativos meus, né? Na verdade, o que está aí em jogo é o coração aqui do poeta, sabe? Que chegou agora, rapaz, com uma surpresa enorme. Outra coisa surpreendente para mim foi chegar aos 70 anos de idade. Caramba, rapaz, como é que pode? Eu sempre me vi um garotão. Você tem 18. Eu sempre me vi um garotão de 25, 30 anos e agora estou com 70 anos. Como é que pode? Caramba, rapaz. É surpreendente, né? Mas eu dou graças a Deus ter chegado a esta idade, né? E sem ter atravessado também a pandemia, minha família também, sem não ter acontecido nada de grave. Eu acho uma bênção, né? Todos nós somos sobreviventes, né? A verdade é essa, né? Nós somos sobreviventes. Essa pandemia e vamos sobreviver. Segunda-feira estaremos sobrevivendo. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. ainda. Mais ainda. Sem dúvida. Adriano, olha, muito obrigado mesmo. Foi uma Nada, alegria. Uma alegria. É sempre uma alegria te encontrar presencialmente, fisicamente, aí pelo Rio, quando a gente se esbarra, né? É verdade. Algum evento e tal. É sempre muito bom te encontrar. Conversar aqui contigo foi maravilhoso também. Acho que todo mundo adorou, todo mundo ficou aqui presente, direto, acompanhando essa conversa, e que só nos enriqueceu, né? Como você falou, foi um oásis
no meio desse momento de tanta tensão. Turbulência, né? Tanta ansiedade, tanto drama, tanta angústia, até eu diria, né? E vamos ver se essa angústia se resolve amanhã, né? Vamos ver se ela, se a gente consegue, né? Bom, vamos conseguir. Novo momento para o país, né? Eu estou sentindo nas ruas aí a vibração. Aqui o Rio, que é muito bolsonarista, está vibrando pelo Lula. De repente começou a emergir essa vibração pelo Lula. Não sei, estou sentindo aqui. Vamos ver se materializa. Acho que vai se materializar. Gente, obrigado. Oxalá. Deus te ouça. Obrigado por vocês estarem aqui. Sigam os eventos do Instituto. Tem muita coisa boa aí para pintar, muita coisa boa acontecendo, as oficinas rolando. E Tereza não pôde, Suzana não pôde estar hoje aqui com a gente. Ela teve uma mesa, está numa festa literária lá no Sul, e uma mesa que calhou justamente dela no horário aqui dessa live, né? Ela não pôde estar com a gente, né? Então, mas mandou um beijo para todo mundo e na próxima ela voltará a estar. Tá bom, gente? Ok, então. Um abraço, um beijo para todos vocês. Obrigado. Eu estou vendo aqui a Lúcia, a Mara, a Marlene, Nuno Raul, um grande abraço e obrigado. Obrigado a todos vocês pela paciência e pela atenção, né, que deram aqui a esse pobre poeta da Praia de Iracema, como diria o Essa de Queiroz, né? Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado. Beijo a todos. Beijo.